em mais um podcast Serra em Paraíba. Nesse mês de novembro que encontramos, é Novembro Azul, e eu estou aqui com o Dr. George Guedes Pereira. Dr. George, poderia se apresentar? Em primeiro lugar, queria agradecer o honroso convite que você me formulou, um convite partindo de uma pessoa pela qual eu tenho um enorme carinho e respeito e admiração, que é você, Cláudio. Uhum. Então, não poderia me negar aqui de estar falando sobre um tema que realmente é muito importante, sobre a saúde do homem. E George Guedes, eu sou urologista já com 30 anos de formação, terminada a especialização, e atuo aqui em João Pessoa nesse período todo. Sou médico preceptor lá no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Uhum. Tenho minha clínica privada e também estou superintendente lá do Hospital São Vicente de Paulo, Instituto Valfredo Guedes, que foi uma instituição fundada já há mais de 110 anos, e na qual eu nasci, e que hoje, por uma coincidência da vida, eu estou lá na gestão, e uma coisa que também me dá muito prazer, muita honra. Que bom. George, primeiro eu conheço a ideia do Novembro Azul, você também conhece, mas muita gente não conhece. Qual é a ideia, a finalidade, de fato, desse movimento de conscientização, digamos assim? Pois é. Na verdade, o Novembro Azul, ele foi uma campanha que começou há algumas décadas atrás, poucas décadas, e que ganhou o mundo, né? Uhum. E, na verdade, inicialmente ela se prestava a aumentar a conscientização do homem a respeito dos cuidados com sua saúde, em particular a próstata, uhum. Diante do fato de que é o câncer, sem dúvida nenhuma, mais prevalente no homem após os tumores de pele, e é o segundo que mais mata, depois do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é menos comum, mas ele mata mais, ele é mais agressivo do que o câncer de próstata. E, assim, qual o impacto de uma campanha dessa na população? Então, essas campanhas elas são muito importantes porque elas realmente conseguem ganhar mídia, ocupar os noticiários, e isso acaba envolvendo mais não só os homens, mas as suas famílias também, que recebem informações e se sensibilizam, com a necessidade e com a gravidade de determinadas condições que podem eventualmente acometer seus familiares próximos, Então, eu gosto sempre de falar não só para os homens em si, mas também para os familiares, para as mulheres, para as esposas, que são, as esposas, as filhas, as companheiras, as irmãs, Muitas das vezes são elas que trazem esses homens aos consultórios, puxando pela orelha. Isso é interessante, Porque mulher, naturalmente, ela é muito mais cuidadosa do que o homem. O homem tem uma ideia que a ele nada acontece. Ou ele deixa para ir em última situação, última ocasião. Eu refletindo sobre essa questão, viu, Cláudio Oreste, eu certa vez cheguei a uma resposta para isso, a razão disso, do porquê as mulheres serem tão cuidadosas com sua saúde e os homens tão negligentes. E eu acredito que tenha encontrado uma resposta. Certamente não é uma teoria original, deve ter aí sido já divagada, escrita em alguma publicação, mas eu acredito que a razão seja o fato de que, na verdade, nós trazemos ontologicamente, arraigado dentro da nossa carga genética, hábitos que são primitivos, que vêm desde a época do homem pré-histórico e que perdurou durante séculos e milênios, em que o homem, para que ele tivesse uma certa importância, dentro do seu clã, ele não podia adoecer, ele não podia demonstrar medo, fraqueza, dor. Infalível. Então, isso ele perdia assim, um pouco de prestígio. Do respeito e prestígio. Ao passo que a mulher, ela sabia que se ela morresse,
a prole dela morria também. Porque naquele tempo ninguém cuidava da prole da outra. Eram quase primitivos, selvagens, né? Então, ela sabia que não só a saúde dela dependia... era importante não só para a sua própria preservação, mas também a preservação dos filhos. E você vê isso até hoje. Né? Uma mulher, quando ela é acometida de alguma doença assim mais grave, o maior medo dela, uma mulher que tem filhos, não é a doença acometer a ela própria, o mal que ela possa sofrer com isso, mas sim a falta que ela faria, né, para os filhos. É interessante que mesmo nesse avanço da sociedade, onde se centra muito a mulher, a questão da autonomia, mas mesmo nesse aspecto ela ainda continua sendo o esteio da família hoje, particularmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu aconselho muito meus pacientes com mais idade que eles sejam sábios o suficiente para escutar, para permitir que eles sejam cuidados. Isso é uma demonstração de grande sabedoria. Porque, às vezes, a pessoa ela amadurece, ela envelhece e ela quer manter aquela autoridade, né? E rejeitando, repelindo todo tipo de cuidado extra que lhe é oferecido, quando, na verdade, ele deveria se submeter a isso, porque, na verdade, isso é amor, né? Materializado, né? E triste daquele que não tem esse cuidado, triste daquele, né? Que, infelizmente, a gente vê casos assim, e que ele deva submeter até para ter mais paz, né? Na sua família. Lá em casa é o seguinte, a última palavra é minha. Sim, senhora. Inquestionavelmente, entendeu? Eu acho que é por aí que a gente demonstra o carinho, o respeito e a admiração quando escuta os outros, né? Sem dúvida. E, na verdade, esse cuidado que você está tendo para si é algo que a família é quem vai se beneficiar. Né? Porque é importante a presença, né, do pai, do avô dentro da família, do esteio familiar. Né? Ele que traz a sua vivência, né, que tanto é essencial na construção e os valores, né, essenciais para a construção, né, de um ambiente familiar saudável e sólido. E também tem um aspecto que eu comento muito, é a questão assim, a mudança do aumento da expectativa de vida. Então, viver com qualidade de vida. E com qualidade de vida implica em cuidados, do autocuidado. Nesse aspecto, assim, é um câncer que é predominante no homem. Quais são os sinais que eles apresentam ou dão indicativo daquele que eventualmente não faz a prevenção, mas ele pode apresentar alguns sinais, né? Em primeiro lugar, falando do câncer de próstata em específico, viu, Cláudio Oreste? O câncer de próstata, ele acomete o homem normalmente a partir dos 50 anos, mas naquelas pessoas que têm um histórico familiar, né, de câncer de próstata e câncer de mama também, porque o câncer de mama ele tem muitas similitudes com o câncer de próstata, na medida em que ambos são hormônio sensíveis, são hormônio dependentes. Então, o histórico familiar de uma irmã ou de uma mãe com câncer de próstata, ele aumenta o risco de câncer de próstata, de câncer de mama na mãe e de próstata no pai. Aumenta o risco, né, o pai ou o irmão, o mãe ou irmã, aumenta o risco de câncer no homem. Então, essas pessoas que têm esse histórico, é bom que elas comecem um pouco mais cedo. E o que eu recomendo assim, um pouco mais cedo é fazendo o seu PSA. O PSA é um exame de sangue, né, que todo mundo conhece. É um exame que já se usa na prática clínica há mais de 30 anos. E é uma substância que é produzida só pela próstata, mas não é só pelo câncer de próstata. A prostatite, que é a doença mais comum da próstata, pouco se fala da prostatite, que é uma inflamação da próstata, é a doença mais comum de próstata no homem. Não é o câncer, não é a hipertrofia benigna, porque a prostatite ela já incide a partir da adolescente. Você pode ter um adolescente com prostatite. Um adolescente com prostatite, se você usar PSA, pode ser que ele esteja bastante alto. Né? Então, a próstata é um órgão que inflama, infecciona, tem uma secreção que é rica num açúcar, que é frutose. Né? Então, a bactéria, quando ela adentra ali pelo canal uretral, e o sexo anal é um dos canais de se adquirir uma infecção urinária no homem, em qualquer idade.
Então, às vezes, eu atendo pacientes com prostatite e que praticaram sexo anal com suas esposas. Não precisa ser sexo casual, sexo com suas esposas, sem preservativo, porque acham que estão tendo uma relação caseira, não precisa usar preservativo, e adquirem uma contaminação por contaminação uretral ascendente, que contamina a próstata, né, e gera uma prostatite. Prostatite não é fator de risco para câncer de próstata, mas atrapalha muito o nosso diagnóstico. Porque como a gente pega um paciente com PSA elevado, pode ser por hipertrofia benigna, pode ser por uma prostatite e pode ser pelo câncer. E às vezes é pelos três. Eu posso pegar um paciente que tem prostatite, que tem câncer, é muito comum isso. Então, daí a importância da gente tentar dirimir essa dúvida com o paciente. Por que esse PSA está aumentado? É prostatite? É hipertrofia benigna? Ou tem um câncer ali por trás? Então tem que fazer pelo menos uma triagem para afastar outras possibilidades antes de pensar em câncer. Sem dúvida. E, na verdade, o exame definitivo, que vai dizer tem câncer ou não tem câncer, é uma biópsia. Só que a biópsia é um exame invasivo, né? E por ser um exame invasivo, que tem os seus riscos de complicações, sangramento, infecções e tudo mais, porque você está ali inoculando também um pouco de bactéria dentro da próstata, é um exame que a gente procura reservar para aqueles casos bem selecionados, depois que nós fazemos uma triagem, né? E tentamos excluir outras hipóteses para aquela elevação de PSA, né? E daí tem o toque retal, tem a ultrassonografia transretal, tem a ressonância magnética mais recentemente, né? Mas, na verdade, um exame não substitui o outro. O exame de toque é muito passível de falhas. As pessoas pensam que o exame de toque é o exame, né, que é o divisor de águas, é aquele que vai dar realmente o diagnóstico. Não é verdade. Nem sei, né? Você pode ter um exame de toque normal e ter um tumor, pode ter um exame de toque alterado e não ter tumor, né? E você pode ter, muitas vezes, um paciente que você não consegue tocar a próstata. Porque, às vezes, a próstata ele fica numa posição um pouco distante, o dedo não alcança, a próstata é grande demais ou pequena demais. Então, existem vários fatores que dificultam. Mas, no frigir dos ovos, o nosso objetivo é o seguinte: aquele paciente, ele tem algum risco, mesmo que pequeno, de ter câncer de próstata ou não? Se esse risco for muito baixo, menor do que 5%, você pode só acompanhar ali, e esse acompanhamento, ele necessariamente não é depois de um ano, pode ser depois de 4, 6 meses, né? Então, assim, de antemão, do ponto de vista de investigação, o ideal seria fazer o PSA a partir de que idade? Então, a partir dos 45, nesses casos que tem histórico familiar, apesar de que a gente aqui e acolá atende pacientes com... que não tinha histórico. Até que não tem histórico, 43 anos, vai pedir um exame de sangue, você faz um PSA, né? Certo. Não tem problema nenhum você pedir um PSA num paciente um pouco mais jovem, mas o que se recomenda, né, nos guidelines, é que se faça a partir dos 45, quando houver esse histórico familiar. Né? E a periodicidade? Então, aí vai depender do resultado desse PSA. Tem pacientes que eu digo, só venha daqui a 1 ano. Tem pacientes que eu digo, venha daqui a 2, 3 anos. Tem pacientes que eu digo, venha daqui a 6 meses, 4 meses. Certo? Vai depender desse valor inicial do PSA. Daí, aí a gente toca num ponto que o homem tem um certo receio, a questão do toque retal. Certo. E muitos abordam a questão da outra opção para o toque retal. Perfeito. Veja só, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: você vê que até nisso o homem é privilegiado. Porque são pouquíssimos, raríssimos os cânceres que são palpáveis no exame físico, são identificáveis no exame físico. A não ser, obviamente, aqueles casos de tumores muito avançados, né? Exato. Mas você tem ali a tireoide, né, que consegue ser palpável. E até visualiza, né, dependendo... Exato. Você tem o câncer de mama, que às vezes um nódulo de mama também pode ser visualizado, e, obviamente, os tumores de pele, né? Gânglios, né? Que você consegue palpar. Mas a maioria dos órgãos, particularmente intratorácicos e intraabdominais... E principalmente o câncer de intestino, que é extremamente silencioso. Exatamente. Né? Então, esses tumores todos você não consegue palpar, a não ser que seja uma massa muito grande, né? Então, mas numa fase inicial de você conseguir tocar,
São poucos os órgãos. E você vê, você tem um câncer, que é o câncer mais prevalente, o mais comum, e você consegue, através de um toque, muitas vezes, identificar um nódulo, né? Numa fase precoce, em que você pode ali oferecer um tratamento curativo, isso é um privilégio. Agora, o exame não tem a menor dúvida que é um exame constrangedor, tanto para o paciente. Principalmente a sociedade machista, Pois que perdurou, ainda perdura. Né? Ele é um exame desconfortável, ele é constrangedor, não tem a menor dúvida, mas é um exame super rápido. E eu costumo dizer para as pessoas, olha, é como atividade física, né? Ginástica. Ninguém gosta de fazer, mas depois que você faz, você tem a sensação de dever cumprido. Né? Então... E perde o medo. Exatamente. Perde o receio que tinha desse exame, que na verdade não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito rápido, né? E ele pode ser realmente informativo. Eu confesso a você que eu não faço exame de toque em todos os meus pacientes, certo? Se o paciente tem um PSA muito baixinho, eu digo, não, na próxima vez a gente faz, vamos acompanhar. Vai postergar. Porque quando o PSA é muito baixo, o que é muito baixo? Dependendo da idade, abaixo de 1, abaixo de 1,5, né? E como eu te falei também, Cláudio, é importante que esse PSA ele seja feito anualmente, porque é um parâmetro para mim muito importante. Eu me baseio muito no histórico de PSA, porque se você vai no meu consultório e eu vejo lá que você está com um PSA de 2,5, eu vou achar que está alto. Mas se você me traz um PSA do ano anterior, de 2,6, de 2,4, eu vou dizer, Cláudio, tá bacana, tá ótimo. Né? Então, o PSA ele oscila um pouco, é bem verdade. Nem sempre ele é assim, subindo. E tem as orientações quando deve, os cuidados para realizar o exame. Sem dúvida. Porque como a próstata, quando ela é manipulada ou quando ela se contrai ali numa ejaculação, ou feito algum tipo de compressão nela, pode aumentar esse PSA, porque o PSA, na verdade, ele não é feito para ser jogado no sangue. Ele é feito para ser jogado no sêmen. Mas se você manipula, um pouco daquele PSA, ele vai, ou um câncer que desarranja também aquela arquitetura celular, vai fazer com que mais PSA vaze, entre aspas, para o sangue. Porque o PSA, ele é uma enzima e ele tem uma função, que é liquefazer o sêmen. Quando o homem ejacula, né, no fundo vaginal, forma um coágulo para dar tempo do espermatozoide migrar e penetrar no colo uterino, né? Ele vai nadando até o colo uterino. Mas só que depois que ele cumpriu essa etapa, aquele líquido seminal ali não precisa mais ficar preso no fundo vaginal. Ele precisa ser escoado. Então, o PSA é uma enzima, uma glicoproteína, que ele liquefaz esse coágulo. Deixa mais fluido. É fluido e escorre pela vagina da mulher. Né? Ela não precisa usar duchinha para tirar. Né? Então, o PSA, como eu lhe falei, ele no câncer ele tem um padrão de crescimento diferente da prostatite. A prostatite, às vezes, tem elevações abruptas, né? E no curto período de tempo, ao passo que no câncer ele vai subindo lentamente e progressivamente. Muitos questionam se a ultrassonografia, no caso da necessidade do toque, substituiria. Certo. Veja só. A ultrassonografia, existem 2 tipos de ultrassom, basicamente, da próstata. A ultrassom que é feita pelo abdômen e a ultrassom que é feita por via transretal. A ultrassom transretal é um exame que é tão ou mais incômodo do que o toque retal. Ele é mais demorado do que o toque retal, né? Ele é mais incômodo do que o toque retal, não tem a menor dúvida. Mas ele dá um detalhamento do parênquima prostático melhor, certo? Ele mostra ali pequenos nódulos, desde que o aparelho seja de boa qualidade e que o operador tenha experiência. Porque nem todo mundo tem experiência em fazer ultrassom transretal e nem todo aparelho ele é bom o suficiente para detectar pequenas nuances de mudança da coloração do nódulo. E os nódulos, em geral, são muito pequenininhos. Nódulos de 6, 4 milímetros, 8 milímetros. Então, um tumor inicial ele é bem pequeno. Então, você requer um aparelho e um médico ultrassonografista que tem experiência, certo? A ressonância magnética é um outro exame que veio, que também nos auxilia, mas também se ele dá muito alterado, ele não significa necessariamente que seja câncer, e se ele dá normal, também necessariamente não significa que não seja. Mas ele
em algumas situações, ele nos ajuda a orientar até uma biópsia eventual. Principalmente quando está relacionado com o PSA, os dois, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, a gente vai pedindo exames mais invasivos na medida em que a gente detecta no toque retal um nódulo, ou alguma alteração, um PSA que vem aumentando, né? Ou um PSA que está num nível desconfortável para o paciente ou para nós. Então, a gente não pede todos esses exames na primeira consulta. A gente vai pedindo na medida em que as alterações vão surgindo. Como é uma estrutura importante, ela está localizada e ela tem relação com o jato urinário, teria a questão de avaliar a questão dos sintomas que o paciente pode apresentar, porque muitas vezes confunde também com a hipertrofia. Sem dúvida. Como eu lhe falei, Cláudio, a próstata, ela é um órgão, em primeiro lugar, ela envolve a uretra, de tal forma que quando ela cresce, ela pode comprimir, constranger, né, a uretra. Ela pode apertar a uretra e por isso que os sintomas urinários aparecem quando existe um crescimento prostático. Em geral, esse crescimento é por HPB, por doença benigna, mas pode ser por prostatite e pode ser também pelo câncer. Só que eu quero dizer o seguinte, que nenhum tumor em sua fase inicial ele provoca sintomas, nenhum. E não espere isso do câncer de próstata, não espere sintomas, a não ser que você queira esperar que ele já esteja metastático e ter dor óssea para poder procurar um urologista, né? Às vezes vem pelo neuro. O neuro vai avaliar, está com dor lombar, quando vai ver, está com metástase ósseas, né? A gente vê isso eventualmente, infelizmente, né? Mas, como eu lhe falei, você pode ter a simultaneidade de HPB, hipertrofia benigna, prostatite e o câncer. Então, muitas das vezes, os sintomas que o paciente relata, eles não são provocados por um câncer que esteja ali começando, mas sim por uma prostatite ou pela hipertrofia benigna, né? Aí é o que talvez leve a pessoa a procurar de imediato. Exatamente, mas a mensagem é, não espere. Sintoma para procurar o urologista. E é justamente a questão da prevenção, né? A importância. Sem dúvida. Na verdade, a gente fala prevenção, mas não é um termo correto. Adequado. Porque, na verdade, o que a gente não está fazendo não é prevenir. Evitar. A gente está detectando precocemente. Exato. Né? No caso, quando se descobre o câncer, a relação do estadiamento dele e as opções de tratamento, habitualmente, como é feito essa avaliação? Certo. Quando a gente vai avaliar um paciente, a gente detecta um câncer, faz uma biópsia e a biópsia é positiva, né? Veio lá um tumor, e na verdade você tem tumores que são menos agressivos e tumores mais agressivos, né? Então, existe o adenocarcinoma de próstata, que é o tumor mais comum, 95%, 98% dos cânceres de próstata são por adenocarcinoma, mas dentre esses adenocarcinomas, nós temos os adenocarcinomas que são pouco invasivos e tem os adenocarcinomas que são muito agressivos. Esses que são menos agressivos, nós podemos, inclusive, não fazer nada, ficar só acompanhando. Depende da avaliação histológica. Depende da avaliação histológica. Eu tenho alguns pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer e que no passado nós operamos, né? Se operava no passado, mas hoje a evolução mostrou que esses pacientes não morriam de câncer de próstata. Então são pacientes que nós acompanhamos, eventualmente até precisamos realizar nova biópsia para saber se esse tumor evoluiu para um tumor mais agressivo, mas eu quero lhe dizer que existe a possibilidade até de, em havendo um diagnóstico de câncer de próstata, você possa não instituir nenhum tipo de tratamento, seja cirúrgico, que é uma das opções, radioterapia, bloqueio androgênico ou hormonioterapia, que é para os casos mais avançados. Em termos de procedimento cirúrgico, Perdão, hormonioterapia não, a quimioterapia. Em termos de sequelas e reações que o paciente pode ter. Do tratamento? Do tratamento. Então, o tratamento cirúrgico para câncer de próstata, ele pode provocar os mais temidos, né, que são a impotência,
sexual, a disfunção erétil, é um problema de ereção, perda de ejaculação, que isso acontece até com tratamento para doença benigna, aquelas medicações para melhorar o jato urinário, eles podem também gerar um gozo, um orgasmo seco, né? E problemas de continência urinária, né? Mas para isso a gente tem tratamento. Felizmente, com o avanço das técnicas, a incidência é cada vez menor e, obviamente, depende da experiência do cirurgião, né? E lhe digo assim, hoje, para cirurgia, você tem a cirurgia convencional, você tem a cirurgia laparoscópica e, por último, a cirurgia robótica, né? Eu quero dizer que, às vezes, uma cirurgia aberta, convencional, feita por um cirurgião experiente, ela dá um resultado muito melhor do que uma cirurgia robótica feita por um cirurgião inexperiente. Não é o método que vai transformar um cirurgião menos habilidoso num cirurgião mais habilidoso. Agora, não tenha dúvida que a cirurgia robótica é um método que veio para ficar. Eu acredito que, num futuro não muito distante, nós teremos a disponibilização dessa tecnologia nos hospitais de João Pessoa. Já temos aqui próximo em Recife, São Paulo, a maioria das capitais. Nós ainda não temos, mas acredito que muito breve o teremos. Com relação à questão de fatores que podem influenciar, você falou muito bem da questão familiar, né? Mas tem alguns hábitos de vida que podem... Sem dúvida. A questão, em primeiro lugar, assim, obesidade. A gente sabe que no obeso existe uma probabilidade de ter tumores também mais agressivos, né? A gente sabe, Cláudio, que maus hábitos, eles levam a diversos tipos de doença, inclusive câncer, né? E com câncer de próstata não é diferente. Atividade física é essencial, né? E Hipócrates, há mais de 2.400 anos, já dizia, né? Pregava. Antes de você curar o seu paciente, pergunte a ele se ele está disposto a abandonar, né, os hábitos que o fizeram adoecer. Então, isso é um questionamento que eu faço muito a meus pacientes. Digo, olha, você quer uma varinha de condão que eu bata aqui na sua cabeça e você sai daqui curado. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Você tem que eliminar os maus hábitos que te fizeram adoecer. E você sabe que mudar hábitos depois de uma certa idade não é fácil, mas infelizmente é muito necessário. Além da questão da obesidade, teria outros fatores? Bom, o tabagismo a gente sabe que ele não tem uma ligação direta, mas é um fator mutagênico também, entendeu, Cláudio? E, enfim, hoje em dia, felizmente, a gente vê cada vez menos pessoas fumando nos consultórios, e eu normalmente gosto de gastar um tempinho, né, com os pacientes para ver se consigo demovê-los desses maus hábitos, né? E eu faço uma comparação com automóvel. Todo mundo tem carro, né? Exceto eu não tenho carro já há 7 anos. Eu sou de Uber, mas quase todo mundo tem carro. E eu pergunto, você leva seu carro para revisão a cada ano? Aí o paciente disse, não, eu levo sim. Eu disse, você leva por quê? Então, eu levo porque evitar um problema. Aí eu ajudo, isso é para evitar que apareça um defeito maior, que o prejuízo seja maior, né? E ele disse, é isso mesmo. Eu digo, olha, você tem que fazer a mesma coisa com você próprio. Porque o seu carro é a sua saúde, é a sua vida. E você é a sua mente. Você está carregando nesse carro a sua família. A sua família depende do motorista. Então você precisa zelar desse carro, porque esse é o veículo que você tem e que você quer fazer uma longa viagem. Você não quer que a viagem seja mais curta, né? Tem pessoas que, quando está com um barulhinho na roda do carro, levanta o vidro para não escutar o barulho, né, Cláudio? Tem gente que liga o rádio, aumenta o volume do rádio, né? E você não tem que fazer isso, né? A mulher, ela corre logo para o médico. Mas o homem, ele faz isso, ele procura procrastinar, vai empurrando aquele problema com a barriga, né? Isso é uma coisa que é muito rotineira e é como o veículo, né? Acaba se tornando um prejuízo muito maior e você sabe que para a gente não tem peça de reposição, né? Assim, você falou que a questão da família, a esposa, tudinho que conduz essa situação. É muito frequente, assim, com relação aos aspectos do tratamento, esse apoio familiar também? Sem dúvida, sem dúvida. É muito comum.
as mulheres, acho que elas vão muito ao médico, aos seus ginecologistas sozinhas. Mas é difícil um homem ir sozinho na consulta. Ele normalmente vem com a filha, com a mulher, né? A não ser quando ele sabe que é uma consulta de rotina, mas quando a coisa, né, ele está fugindo do médico, a família é quem dá esse estímulo e, assim, é essencial que isso aconteça, né? Sou muito grato aí ao papel das mulheres. Você tocou um ponto importante, a questão que o homem geralmente tem essa questão da impotência sexual. E nesse aspecto, como é que fica a cabeça dele, assim, a perspectiva e também com relação à esposa ou à companheira, por aí vai? Perfeito. Cláudio, eu lhe digo o seguinte, que a gente fala muito no Novembro Azul sobre próstata, mas eu quero lhe dizer que o urologista hoje ele tem cada vez mais consciência do seu papel como sendo um médico do homem. Do homem, né? Perfeito. Então, ele não avalia apenas a questão da saúde prostática, da saúde urinária, mas também dessa parte sexual, do diabetes, da pressão alta, né? Da questão do sono. Eu me preocupo muito com a questão do funcionamento intestinal, do aspecto das fezes. A gente sabe que cada vez mais que tudo começa no intestino. Né? Então, eu digo o seguinte, você precisa estar dormir bem, você ter uma alimentação saudável, você ter atividade física, né? Você ter uma paz que você tem que contribuir para que ela exista na sua vida, evitando situações de estresse na medida do possível, né? Você tem também uma paz espiritual, né? Você está em harmonia com Deus. Então, eu acho que a gente pensando numa saúde integral do homem, não dá para a gente focar num órgão só, não depende só de um órgão para que aquele homem tenha qualidade de vida, né? Eu sei que é um motivo que muitas vezes o traz ao médico, mas nós urologistas estamos cada vez mais conscientes da importância desse nosso papel de não só tranquilizar o nosso paciente a respeito desse órgão, das patologias desse órgão, mas também de tentar resgatar nele, né, um estilo de vida que lhe traga uma qualidade de vida, um bem-estar que seja duradouro, né? A visão holística do ser humano é justamente a integralidade da assistência que você pode prestar a ele. Isso está de parabéns. Normalmente a gente fala muito em PSA, mas os planos de saúde normalmente não gostam muito, porque a gente pede muito exame, mas eu gosto de explorar pelo menos aqueles exames que me causam mais atenção, investigar. Inclusive porque o homem, se não faz nenhum PSA, também às vezes não faz os outros também. Sem dúvida, sem dúvida. O momento do encontro é isso, porque a oportunidade. A mulher, ela vai a ginecologista, endocrinologista, dermatologista, né, nutricionista. O homem vai só no urologista e olha, e às vezes só no cardio. Então a gente tem que aproveitar, o cardio ajuda a gente também, pede o PSA, né? Eu gosto de pedir sangue oculto nas fezes, vamos ver como é que estão os níveis de vitaminas, enfim, colesterol. A gente vai dando uma investigada nisso tudo para que a gente possa orientar nossos pacientes. Olha, a gente identificou, a sua próstata é uma beleza, mas aqui a gente identificou um probleminha que você vai ter que procurar um especialista tal. A perspectiva tecnológica, do avanço da medicina, existe alguma perspectiva de diagnóstico diferenciado, de tratamento com relação ao câncer de próstata? Sem dúvida. Está havendo, não só na urologia, mas também em todas as especialidades. A questão da imunologia. Inclusive, diagnóstico de câncer de próstata, que eles chamam de biópsia líquida, né? Através do sangue, você não precisar mais fazer biópsia, né? A própria ressonância, como eu já citei, tem nos ajudado, apesar de que, assim, uma ressonância também não é um exame, não é um passeio no bosque, né? Porque é um exame que muitos têm claustrofobia e incomoda muita gente, né? Mas eu acho que o importante é que haja essa desmistificação, né, de você buscar o apoio, né,
para você, como homem, com um médico que seja da sua confiança, né? Porque você tem que entender que o que você está fazendo é pela sua família, principalmente. Tem muita coisa que a gente não faz por nós mesmos, né, Cláudio? Mas a gente faz pela família da gente, pelos netos, pelos filhos. E eu acho que é isso que o homem precisa incorporar mais. É de que ele cuidar de si próprio, ele está dando à família uma demonstração de amor, de apreço. Assim, Jorge, você explanou muito bem sobre vários assuntos. Eu queria que finalmente deixasse um recado para a câmera, para aquela pessoa que está ali ouvindo a gente, está vendo a gente, que seja impactante para ele, para que ele possa considerar. Bom, eu acho que era basicamente isso, mas o que eu queria era dizer a vocês que, apesar de a gente falar mais sobre esse assunto no mês de novembro, eu queria dizer que o Novembro Azul era para ser o Ano Azul, né? E que o homem, ele tem que acabar com essa besteira, esse preconceito, esse mito de que a ida ao urologista é algo que possa trazer algum tipo de problema para ele ou de desconforto, porque o importante é que nós tenhamos realmente a consciência de que nós estamos fazendo o que é melhor para nós, né? E ter essa sensação realmente, como eu falei, de dever cumprido e não ficar se lastimando depois de que postergou demais uma ida ao médico e que às vezes chega no médico e ele não tem mais muitas alternativas para lhe oferecer curativas, né? Então, prevenir sempre é o melhor, né? De você diagnosticar precoce, de você identificar certos problemas, porque é muito bom viver com saúde, né? E eu provoco a todos que vão aos seus urologistas, né? A gente está terminando aí, estamos já próximo do fim do mês de novembro, mas não posterguem esse agendamento de uma consulta com um urologista de suas confianças. E lembrando que, às vezes, nem todo mundo tem acesso, né? Perfeito. E aí lembrar que os colegas que estão na atenção básica, é importante que eles solicitem o exame e encaminhem. Eles podem fazer essa triagem, né? Um indivíduo que relativamente jovem, independente da idade, que tem um PSA muito baixo, talvez dê para aguardar mais um pouquinho, né? E aquele que tenha já alguns sinais ou queixas urinárias que estejam trazendo uma certa apreensão, que haja uma certa priorização no atendimento desses pacientes, né? Eu acho que isso é realmente uma recomendação muito oportuna. Bom, só tenho a agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu conhecimento em compartilhar, né? E lembrar a todos vocês da importância que, como bem colocou, o Novembro Azul é todos os dias. Quando você pensa na sua família, quando você tem o carinho e cuidado, do autocuidado e com aqueles que você gosta e ama. É isso aí. Ok? Obrigado também pelo convite, viu, Cláudio? Estou à disposição. Ok. Muito obrigado, Jorge.